Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, então, no nosso ambiente virtual. Nós vamos dar início à nossa palestra da tarde com o professor Dr. Yusuf, nosso colaborador da universidade e do nosso projeto aqui, sempre presente com a gente. Boa noite. Boa noite, Muito obrigada pela sua presença e colaboração, professor. Eu agradeço também aos que vieram, aceitaram o nosso convite de participar desse momento para a gente fazer uma reflexão sobre as consequências do uso indiscriminado dos antimicrobianos, né? Principalmente no tocante à veterinária, mas aqui nesse momento com implicações diretamente ligadas à saúde única. Então, para isso, eu vou chamar o bolsista desse projeto, né, o projeto de Educação em Saúde Única no Tratamento Animal, como prevenção à resistência antimicrobiana, o discente Vitor Mendes de Oliveira, para que ele possa apresentar o nosso palestrante da noite e dar o andamento à nossa atividade. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer novamente o Yusuf pela disponibilidade em ele estar dando essa palestra para a gente, né? E também gostaria de apresentar ele, né? Que ele é médico veterinário e doutor na área de medicina veterinária preventiva pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e atualmente ele é professor adjunto no curso de medicina veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, tendo experiência na área de epidemiologia aplicada à saúde pública veterinária e à sanidade animal. Então, ele vai estar apresentando hoje a palestra intitulada Quais as consequências do uso indiscriminado de antimicrobianos na perspectiva da saúde única. Então, agradeço novamente ao professor Yusuf e boa palestra a todos. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, então, à professora Fabíola pelo convite, ao Vitor, né, e os demais membros do projeto de extensão. E o meu desafio aqui é tentar mostrar um pouquinho para vocês, nesse tempo curtinho que a gente tem, um pouco de quais seriam essas consequências, tá? Então, vamos começar lembrando uma coisa que é básica, né, e que muita gente esquece, né, mesmo colegas esquecem, né, que o veterinário também cuida de gente, né? Então, isso é uma das provas que a gente vai falar, que é uma das provas da importância que a nossa profissão tem, não só para a saúde dos animais, mas também para a saúde humana e para a saúde do ambiente, né? O que conota aí essa importância da saúde única. Mas falando de saúde única, o que viria a ser saúde única, né? Seria essa integração de saúde animal, saúde ambiental, saúde humana apenas? Na verdade, algumas pessoas entendem um pouco equivocadamente o que é a saúde única, né? A saúde única, na verdade, não é uma disciplina nova que criaram e uma coisa da moda. Na verdade, a saúde única é uma forma de abordagem diferente, né? Que vem sendo estruturada, né? Então, ela serve para delinear, implementar, né, programas, políticas e legislação e pesquisas que vão, em conjunto, né, trazer melhores resultados na saúde pública. E a abordagem de saúde pública antes era uma abordagem que envolvia, obviamente, essas três dimensões de saúde, mas eram abordagens que simplesmente faziam interligações, né, e não trabalhavam de uma maneira transdisciplinar, como é a proposta de saúde única. Tá? Então, a grande mudança de paradigma, quando a gente fala de saúde única, é isso. Tá? Como que a saúde única pode ser aplicada? Onde que ela vai ser aplicada? Né? Tem diversas áreas de aplicação de saúde única. Eu estou trazendo aqui três áreas que são particularmente importantes, que seria o controle das zoonoses, né? A segurança dos alimentos, né? A equidade dos alimentos, e aqui o combate à resistência dos antimicrobianos, né? Que é o que a gente vai dar um pouco mais de ênfase aqui. E para lembrar a história, a gente está trazendo aqui essa figura que mudou, né, a história da humanidade, na verdade. Alexander Fleming foi o descobridor
da penicilina, né, em 1944, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 45, e ele disse, né, na cerimônia, que as bactérias eventualmente podem evoluir e desenvolver resistência à penicilina. Ou seja, ele já previa que isso poderia acontecer, por um motivo muito simples, né? Todo mundo aqui estudou, né, a evolução, né, e estudou a teoria de Darwin, né, que mostra exatamente isso, né? O evolucionismo darwiniano, ele mostra exatamente isso, que a evolução é um processo de adaptação contínuo, né? E os mais adaptados, os mais fortes, eles vão persistir. E é isso que acontece, mesmo com os micro-organismos. Bom, para a gente ter uma ideia do impacto que a resistência antimicrobiana tem, eu queria mostrar aqui para vocês um trabalho desse ano, né, da revista The Lancet, né? Esse trabalho, ele diz o seguinte, que foram estimados 4,9 milhões de mortes associadas à resistência antimicrobiana, isso no ano de 2019, tá? Pré-pandemia. E desses 4,9 milhões, 95 milhões, estavam incluídos 1,27 milhões de mortes atribuíveis às bactérias, ou seja, você tem mortes diretamente atribuídas à resistência de bactérias aos antibióticos, e você tem uma série de consequências que vão levar a óbito também associadas à resistência antimicrobiana. Tá? Esse mesmo trabalho, ele lista os 6 principais patógenos com resistência antimicrobiana hoje, que seriam Escherichia coli, Staphylococcus aureus, a Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, o Acinetobacter baumannii, que talvez seja aí a bactéria com maior problema, né, de resistência antimicrobiana, a gente vai falar alguma coisinha, e a Pseudomonas aeruginosa, tá? Além dessas, né, estão aqui as 6 principais, né, a gente tem aí, ó, o Mycobacterium tuberculosis, né, os Enterobacter, salmonelas, as tifoides e as não tifoides, né, e uma série de outras bactérias, principalmente enterobactérias, que estão aí nesse levantamento feito pelo trabalho, tá? Todos os trabalhos que eu vou citar aqui, gente, todos os artigos, documentos que eu vou citar aqui nessa apresentação, eu vou deixar disponíveis depois para vocês, lá no final da apresentação vai ter um link para isso, para que vocês possam acessar todos eles, tá? Bom, se a gente vai falar de resistência antimicrobiana, é importante a gente definir o que é a resistência antimicrobiana, né, que seria a capacidade, né, de um determinado micro-organismo resistir aos efeitos de um antimicrobiano, tá? Do qual ele seria normalmente sensível. Aqui é importante a gente chamar a atenção que é diferente do conceito de resistência natural ou resistência intrínseca. O que seria a resistência natural? A resistência natural é aquela situação, né, que, pela natureza do micro-organismo, o antimicrobiano não vai funcionar contra ele. Então, eu coloquei aqui o exemplo dos micoplasmas, né, que são organismos que não têm parede celular semelhante à parede celular de bactérias, por exemplo, gram-positivas, tá? E que, portanto, a penicilina, que age exatamente nessa parede celular, não vai fazer efeito com o micoplasma. Isso não quer dizer que o micoplasma adquiriu uma resistência, como é o conceito de resistência antimicrobiana. Isso significa que ele naturalmente, intrinsecamente, ele é resistente à penicilina, tá? Então, isso é importante a gente diferenciar, tá? Tem antibióticos antimicrobianos que não vão funcionar com determinados micro-organismos por conta da resistência natural, tá? Quando a gente fala de resistência antimicrobiana, a gente está falando de um processo adquirido, tá? Que pode ser adquirido de diferentes maneiras, como a gente vai mostrar aqui para vocês. Tá? Então, esses mecanismos, né, de desenvolvimento de resistência antimicrobiana, foi até comentado na palestra da semana passada, eles envolvem mudanças, né, no sítio de atuação do antimicrobiano, tá? Ele inclui mudanças, desvios que esse patógeno pode fazer para se livrar do antimicrobiano, tá?
restrições de acesso do antimicrobiano na célula do micro-organismo, né, impedindo, então, a sua ação, e destruição do próprio antimicrobiano por enzimas ou proteínas produzidas pela bactéria, é o caso das penicililases, né, que são enzimas que algumas bactérias podem produzir, impedindo a ação das penicilinas, tá? E o desenvolvimento de processos diferentes, né, que impeçam a ação do antimicrobiano no micro-organismo. Tá? O outro problema, além desses mecanismos, né, que os micro-organismos podem produzir, são que essa mudança que gera a resistência, eventualmente ela pode ser propagada para outros micro-organismos, tá? E aí as principais formas de propagação dessa resistência, né, envolve aí material genético. Tá? Então a gente tem o principal mecanismo sendo a conjugação, que seria quando uma bactéria tem o gene de resistência naquela parte livre do DNA, que seria o plasmídio, tá? E aí ela vai combinar esse material livre com outra bactéria, fazendo o que a gente chama de conjugação. Seria praticamente uma forma de troca, praticamente não, é uma forma de troca de informação genética que ajuda a dar diversidade genética para as bactérias, uma vez que elas fazem divisão binária simples, né? O que fazem cópias completas do seu material genético. Então, a conjugação é uma forma, né, evolutiva que as bactérias têm, que algumas bactérias têm, de fazer essa variabilidade genética. E elas podem compartilhar genes de resistência também. Tá? Um outro mecanismo é o mecanismo de transformação, onde você tem algumas bactérias que podem, através desses transpôsons, que são partes de material genético que ela pode passar para outras bactérias, elas vão criar, então, também mecanismos de propagação desse gene de resistência. E uma terceira forma seria a participação de vírus que atacam bactérias, né, os chamados bacteriófagos, né, e que carregam material genético, né, de uma bactéria para outra. E, eventualmente, eles podem acabar funcionando como vetores de um gene de resistência de uma bactéria para outra e propagar esses genes de resistência. Então, essas são as formas que a gente tem. Então, o que acontece? Quando a gente trata um animal ou um ser humano com antimicrobiano, o que a gente está fazendo, na verdade, é fazer uma pressão de seleção. Tá? Então, você acaba destruindo aqueles micro-organismos que são sensíveis, e aqueles micro-organismos que não são sensíveis, eles tendem a sobreviver. E exatamente por sobreviver e conseguir propagar aquilo que fez ele sobreviver, que a gente acaba gerando a resistência. Tá? Então, isso é um dos problemas que a gente vai discutir aqui. Tá? Então, é isso. Né? A resistência antimicrobiana ela vai acontecer, na perspectiva de saúde única, né? Naquelas diferentes dimensões que a gente falou, tá? Na saúde humana, na saúde dos animais, nas questões ambientais. Tá? Então, a gente tem aí, no caso dos animais, o uso oral de antimicrobianos, a gente tem medicação feita em massa para tratamento massal ou mesmo para profilaxia, né, de algumas doenças. Existe a medicação em massa, por exemplo, alguns antimicrobianos são usados ainda na medicina veterinária como promotores de crescimento para animais de produção, tá? Situações de exposição de longo prazo, animais que têm infecções recorrentes que são tratadas continuamente, tá? E aqueles animais que se tornam colonizados e ficam portadores de longo prazo. Essas são, então, algumas das situações, né, que criam, né, essa pressão de seleção que eu falei e que podem desencadear a seleção de cepas resistentes. E aí, por aqueles mecanismos de propagação de genes de resistência, isso vai adiante. Tá? Mas como que isso chega nas outras dimensões? Como isso chega no ambiente? Como isso chega nos seres humanos? Tá?
Tem diversas formas. A gente tem o contato direto dos seres humanos com os animais, que, se a gente pensar nos animais de companhia, isso tem se tornado cada vez mais próximo, né? Então, a gente sabe que o pessoal mais antigo, né? Minha mãe, minhas avós e tal, cachorro era no quintal, né? Hoje, a gente tem cães, né, que vivem dentro da casa das pessoas, é super comum, e às vezes muito mais do que isso, né? Às vezes dormem juntos e tem um contato muito próximo e muito prolongado, né? Diferente do que acontecia antes. Esse tipo de contato direto, obviamente que ele também vai trazer benefícios, né, nessa relação homem-animal, e a gente sabe que durante a pandemia muita gente só conseguiu manter a sanidade mental porque tinha um cão, um gato ou um animal de estimação por perto, né? Mas isso também pode trazer alguns riscos nesse sentido, porque você vai ter uma troca muito mais próxima de micro-organismos que são naturais da microbiota desses animais para a microbiota do ser humano. Então, vai haver essa troca. E a troca nos dois sentidos, tá? O risco, ele tanto vai aparecer para o ser humano, quanto vice-versa também vai acontecer. A gente vai mostrar exemplos para vocês. A outra situação, que é mais comum e o pessoal consegue enxergar isso melhor, é na questão do consumo dos alimentos de origem animal, né, de animais que foram tratados e que eventualmente possam ter ou resíduo desses antibióticos ou cepas que foram selecionadas e que são resistentes. Tá? Então, esses são os mecanismos. A gente também tem a questão ambiental, né? Muito se ensina na universidade de como usar os antibióticos, quais as classes que tem, em que situações utilizar, mas pouco se fala dos resíduos que esses antibióticos podem produzir no ambiente, tá? O ideal, e a gente vai ver alguns documentos que falam isso, é você ter uma destinação apropriada de, de frascos, por exemplo, de antibióticos que foram utilizados, né, as sobras dessa utilização. Tá? E nem sempre isso acontece. O descarte, muitas das vezes, ele não é feito adequadamente. Tá? E óbvio que isso vai chegar no ambiente. Da mesma forma que, mesmo sendo descartado adequadamente, a gente pode ter, sim, resíduo de antibiótico no ambiente a partir da urina, das fezes desses animais, dos próprios seres humanos, porque alguns antibióticos eles são eliminados em fezes e urina e algumas vezes até em formatos metabólicos ainda ativos. Tá? Então, hoje a gente já tem trabalhos mostrando, né, presença de resíduos de antibiótico, por exemplo, em animais aquáticos, né, que seria um indício, seria uma forma que demonstra que esses resíduos estão circulando no ambiente também, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Tá? Na medida que isso vai se escalonando, né, esse risco vai sendo maior. Então, quando a gente chega lá no ambiente hospitalar, na necessidade que eventualmente nós temos de passar por algum tratamento, né, é sempre muito importante, né, quais foram as drogas de escolha para aquele uso terapêutico, se as doses estão adequadas, né, ou se elas estão exageradas, se o tempo de uso ele está adequado ou se ele está abaixo do que seria necessário, né? A doença clínica como sendo um fator de necessidade de uso de antibióticos, né? E aquele portador de curto prazo que às vezes pode acontecer nessas situações. Então, são todas situações em que a gente deve analisar muito bem a forma de uso, né, o uso racional do antibiótico e dos antimicrobianos de forma geral, para que a gente não venha a ter problemas. Né? Infelizmente, ainda é comum a gente ter profissionais de saúde, né, tanto veterinários quanto médicos, prescrevendo antibiótico em situações em que a gente hoje já questiona a necessidade, tá? Onde você não tem evidência de infecção, não tem evidência de alguma contaminação que possa vir a se desenvolver na forma de uma infecção, ou quando são infecções, por exemplo, por agentes virais e a pessoa e o profissional está prescrevendo ali um antibiótico, tá? Enfim, a gente tem uma série de situações que tem que ser pensadas também.
Então, continuando nesse raciocínio, a gente tem aqui diferentes pontos onde há o uso de antimicrobianos, né? Então, lá nos animais de produção, a gente tem o uso de antimicrobianos, como eu falei, para tratamento, para profilaxia, como promotores de crescimento em alguns casos, e aí a gente acaba tendo resíduos nos dejetos, né? Urina e fezes. Esses contaminantes que vão para o ambiente, eles podem, como eu disse, atingir ambientes aquáticos, podem atingir o solo e vão aí acabar alcançando outros animais, incluindo os animais selvagens, tá? Além dos animais aquáticos, os terrestres também. O consumo, né, da carne ou mesmo de produtos de origem vegetal que tenham tido contato com esse solo contaminado ou com água contaminada, também pode ser uma forma, um veículo, né, de fazer chegar essa contaminação para o ser humano, a contaminação por antimicrobianos. Tá? O próprio convívio, como eu falei, com os animais domésticos, os animais de companhia, né, a necessidade que muitas das vezes a gente tem de tratar, de medicar esses animais quando eles estão com alguma doença, a necessidade de tratar humanos, né, a necessidade da hospitalização, que acaba sendo um fator de risco a mais. A gente tem muitas das bactérias que eu listei lá, que a gente mostrou para vocês lá daquele trabalho, elas são bactérias de ambiente hospitalar, né, que causam infecção hospitalar. Então, esse é um conjunto de fatores, né, que se interligam, que faz com que haja essa necessidade dessa visão, né, dessa atuação, né, transdisciplinar, que é a abordagem de saúde única. Tá? Então, não dá para um médico olhar para o problema da resistência a antimicrobianos de maneira isolada. Não dá para a veterinária olhar para o problema da resistência a antimicrobianos de maneira isolada. Tá? A gente precisa olhar isso de maneira integrada, tá? E levando em consideração também o ambiente. Então, aqui são alguns exemplos que eu queria mostrar para vocês. Esses trabalhos vão estar lá disponíveis depois para vocês lerem na íntegra. Né? Aqui relata um caso, né, de Staphylococcus aureus meticilina resistente, que é uma dos problemas que a gente tem tido na medicina humana e veterinária, e que eles conseguiram determinar que houve transmissão dentro do ambiente domiciliar, entre os animais da família e as pessoas daquela família. Tá? Então, teve a colonização desse Staphylococcus meticilina resistente em pessoas e animais daquela família. Então, mostrando aí, é um trabalho bem interessante, ele mostra as possíveis fontes desse processo, né, e as possíveis formas de propagação que possam ter acontecido nesse período. Bem interessante esse trabalho, vale a pena ler. Um outro trabalho também bastante interessante é um trabalho de uma equipe aqui do Brasil, né, do pessoal da USP e do Centro Universitário Monserrat lá de Santos, tá? Em que eles demonstraram que essa bactéria Pseudomonas aeruginosa, né, que era uma cepa resistente a drogas, ela foi transmitida não do animal para o humano, mas o contrário, tá? De humano para animal. Tá certo? Então, por isso o título aqui, né? Zootroponotic Transmission, né? Então, o zootroponotic é quando a transmissão é do animal, do humano para o animal, tá? O animal é a fonte, o hospedeiro e o humano foi a fonte de transmissão. Então, nesse caso aqui, resumidamente, o que aconteceu? Uma das pessoas da família tinha sido hospitalizada e precisou passar por um tratamento, e muito provavelmente nesse processo ela adquiriu essa bactéria e quando essa pessoa voltou para casa, ela acabou transmitindo essa bactéria para o seu animal de estimação. Tá? Então, eles fizeram esse trabalho desses isolados, era uma bactéria resistente a carbapenems, que é produtora, perdão, de carbapenemase, que é uma enzima que impede a ação de carbapenems, que são antibióticos de última linha, né, que são utilizadas em UTIs, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, as consequências, né? Quais seriam, então, as consequências do uso indiscriminado de antibióticos? Como eu falei para vocês, a gente mostrou as diferentes formas de pressão de seleção que vão acontecer
né? O uso imprudente de antimicrobianos, isso é uma coisa que a gente precisa na medicina veterinária trabalhar, porque o que acontece? Primeira diferença que a gente tem, né, isso foi até comentado semana passada, entre os antimicrobianos que são vendidos para uso humano e os antimicrobianos que são vendidos para uso veterinário, tá? Os antimicrobianos para uso humano, eles são fiscalizados, eles são monitorados pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, é Ministério da Saúde. Os de uso urinário, eles são monitorados e fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, tá? E aí o que acontece? Infelizmente, os critérios, eles acabam sendo diferentes, apesar de serem basicamente as mesmas drogas, para os mesmos usos, tá? Vamos pegar uma situação bem simples. Falamos de penicilina agora há pouco, que é um antibiótico bastante comum, muito utilizado em humanos, muito utilizado na medicina veterinária. Pega uma bula de uma penicilina veterinária e pega uma bula de uma penicilina de uso humano. A diferença é brutal das informações que tem ali. Por quê? Porque isso é exigência de cada uma das agências que faz a fiscalização, tá? Uma penicilina humana, em tese, você não consegue comprar se você não tiver uma receita médica. A penicilina veterinária, qualquer pessoa vai na loja de produto veterinário e compra. Tá? Então, esse tipo de acesso fácil, tá? Ele acaba sendo um dos fatores que predispõe ao uso imprudente. Porque se você tem um medicamento que foi prescrito e você, para comprar, tinha que ter a receita, tá? Para isso tudo acontecer, a pessoa passou por uma consulta e o médico fez essa prescrição e ele provavelmente vai fazer o acompanhamento desse uso. Tá? Na medicina veterinária, isso muitas das vezes não acontece. Nem sempre o medicamento que está sendo aplicado no animal ele foi prescrito por um veterinário e nem sempre esse tratamento ele vai ser acompanhado por um médico veterinário. Então, a gente tem uma chance muito maior de você ter abandono do tratamento. O que eu estou chamando de abandono do tratamento? O medicamento é aplicado, o animal apresenta alguma melhora no quadro clínico dele a partir do início do uso do medicamento, tá? E o proprietário, por uma questão de economia ou porque acha ou entende que se o animal não tem mais sintomas, ele já está curado, ele para de medicar. Então, você tem situações de um animal que precisaria receber uma medicação, por exemplo, por 7 dias, tá? E com 4 ou 5 dias, esse animal já não tem sintoma e o proprietário para de medicar. Tá? Então, esse é um exemplo dessas situações e que acabam gerando esse aumento de pressão de seleção. Tá? Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Por quê? Porque a gente tem, para toda ação tem uma reação, né? Para tudo que a gente faz tem uma consequência. Tá? E as consequências aqui estão listadas, né? Então, a gente tem um aumento de morbidade, né? Então, tem mais pessoas adoecendo, né? Por conta desses micro-organismos resistentes. A gente acaba tendo um aumento da mortalidade, trouxemos os números para vocês, né? A gente tem uma redução da eficácia desses antibióticos, e não só aqueles que são utilizados lá no campo para os animais, mas também dos antibióticos que são utilizados para humanos, porque muitos desses antibióticos, eles são comuns, né? São usados em humanos e animais. Você tem diferenças ali na concentração, na forma de apresentação, mas o princípio ativo, muitas das vezes, são semelhantes. E mesmo que os princípios ativos não sejam necessariamente semelhantes, quando você seleciona bactéria resistente, quando você tem genes de resistência dessas bactérias, lembra que eu mostrei para vocês, eles podem ser propagados nessas populações bacterianas, tá? E essas populações bacterianas podem chegar ao ser humano, tá? Pelas diferentes formas, através do ambiente, através do contato direto com os animais, através do contato indireto, né? Através do consumo de produtos de origem animal. Então, com isso, a gente acaba tendo, né, essa redução da eficácia. Obviamente que se você tem mais casos de doença e mais mortes, você também tem, e menos eficácia, você também tem custos de tratamento mais elevados. Tá? E a gente deve lembrar
que aqui no Brasil nós temos um sistema único de saúde, né, que é um grande responsável pelo fornecimento de medicação para grande parte da população que não tem condições de acessar alguns desses medicamentos. E nisso estão incluídos os tratamentos com antimicrobianos. Tá? Vários antimicrobianos, eles são disponibilizados na rede pública de saúde. Tá? E algumas pessoas só conseguem ter acesso a esse tratamento através da rede pública de saúde. Tá? Então, você impactando os custos da saúde numa população, obviamente que isso vai gerar menos recursos para ser aplicados, por exemplo, em prevenção. Tá? E aí isso vira uma bola de neve. Né? Se você gasta mais para tratar, sobra menos para prevenir, você tem mais casos para tratar e cada vez menos dinheiro para prevenir. Tá certo? É o ciclo econômico da saúde que a gente chama. Tá? Outra situação é o aumento potencial de portadores e da disseminação desses patógenos por esses portadores, tá? Principalmente nos casos humanos. E é aquele exemplo lá que eu citei, né, que a coisa pode, inclusive, voltar para a população animal, como foi o exemplo que a gente mostrou. E a última situação, a última consequência que a gente tem aqui seria a facilitação da emergência de patógenos resistentes, patógenos humanos resistentes. O princípio aqui, gente, é o seguinte: quanto mais você tem uso imprudente, quanto mais você tem essa pressão de seleção, maior a chance de eventualmente ser selecionada uma bactéria resistente. Tá? E como existem os mecanismos de propagação, maior a chance dessa bactéria resistente alcançar a população humana. Beleza? E aí eu queria só mostrar, ilustrar isso aqui, até para a gente quebrar um pouquinho do gelo, com essa tirinha que eu encontrei durante a semana, né? Que mostra um pouquinho disso que eu falei. Né? Ele aqui perguntando como que eles poderiam, né, dizimando as forças deles com o uso de antibióticos, como eles poderiam agir. Né? E aí a bactéria mais velha diz, né, vamos recuar? Não, fica tranquilo. O ser humano ele vai parar o tratamento antes da hora. Tá? E em parando o tratamento antes da hora, é a hora deles contra-atacarem com resistência renovada. Né? Então, é exatamente isso. Tá? O quanto que é importante a gente mostrar, tá, para o proprietário de um animal ou para uma pessoa que está sendo medicada, que o tempo de prescrição do medicamento ele tem que ser cumprido. Tá? Ele tem que ser cumprido, independente dos sintomas já terem desaparecido. Tá ok? Então, isso é um negócio bastante importante. Eu vou pedir um segundinho para vocês, que eu vou acender a luz, eu não me dei conta, está ficando escuro demais, só um instante. Me perdoe, eu esqueci desse detalhe que estava escurecendo. Eu acho até que está ficando mais fácil de me ver, né? Está ficando só o branquinho dos olhos. Vamos seguir aqui, então. Então, como que a gente vai se preparar, ou como que a gente deveria se preparar para o futuro? O que está sendo feito? Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que está sendo feito e de como que a gente está mexendo com isso. Bom, em 2014, 2015, 2014, se não me engano, saiu um documento, tá? Saiu um estudo mostrando o impacto econômico que o aumento de resistência a antimicrobianos tinha, não só na questão da saúde, mas na economia. Por que esse estudo foi importante? Porque todo mundo sabe que o órgão que mais dói do corpo humano é o bolso. Tá? Isso particularmente para governantes, né, para os gestores. Né? Ah, mas estão morrendo pessoas. Bom, estão morrendo pessoas. Ah, mas isso vai causar um problema econômico. Falou, opa, peraí. Se vai causar um problema econômico, agora eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Então, esse trabalho, ele desencadeou, dentro da Organização Mundial da Saúde, tá?
a criação de uma série de medidas, tá? Na verdade, a criação de um plano de ação para se implementar uma série de medidas para que os governos dos países começassem a controlar mais a crescente, a escalada que estava acontecendo de resistência de antimicrobianos. Então, uma série de ações foram desencadeadas a partir daí, e essas ações foram feitas com a participação de vários setores da sociedade e várias entidades. Tá? Aqui eu estou trazendo um desses exemplos dessas ações, que foi desenvolvida entre a Organização Mundial da Saúde Animal, tá? Que era a antiga OIE, hoje a WOH. Aqui no caso, no Brasil, ela teve apoio, né, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? Do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, tá? E que aqui chamava a atenção, né, do cuidado, né, que a gente precisa ter no uso de antimicrobianos. Então, sempre é muito importante a gente ter profissionais que sejam treinados, que tenham conhecimento sobre as classes de antimicrobianos, sobre os mecanismos de ação de antimicrobianos, sobre o perfil de sensibilidade que os micro-organismos têm a esses antimicrobianos, tá? Porque nem tudo a gente consegue resolver com um protocolo. Tá? É lógico, os protocolos terapêuticos eles são fundamentais, eles são muito importantes. E a gente vai até mostrar alguns deles aqui para vocês. Eles são formas da gente balizar os procedimentos para que eles aconteçam de forma adequada. Porém, existem situações que a gente tem que botar a cabeça para pensar. Nem tudo vai se encaixar naquilo que é o comum. Nem tudo vai conseguir ser atendido por um protocolo que foi criado para uma situação mais ampla. Tá? Então, o profissional ele tem que estar preparado para essas situações que vão acontecer. Tá? Então, pensar na nossa prática, né, do quanto eu estou usando de antibióticos, se eu estou usando realmente naquelas situações que são importantes, se eu estou tendo um critério para fazer a escolha do meu antimicrobiano, perdão, é muito importante, né, chamar atenção para isso. E esse trabalho, essa campanha foi exatamente nesse sentido, de chamar a atenção dos produtores, dos técnicos, né, dos veterinários, para a importância dessa questão. E aqui a gente vê exatamente isso, né? Opa, perdão. Alguns resultados que já estão acontecendo, tá? Essa daqui é o logo novo da antiga OIE, né? Que hoje a Organização Mundial para a Saúde Animal mudou a sigla, né? Tinha mudado o nome, mas tinha mantido a sigla, agora ela mudou a sigla também. Então, a partir desse trabalho que foi feito de 2015 para cá, a gente já tem, né, dados aí de 2016 para 2018, né, que o uso de antimicrobianos em animais, tá, ele teve uma redução de 27%, tá certo? Então, esse aqui foi um levantamento, esse relatório está lá no site da OIE, foi um levantamento que a OIE fez, né, publicou esse relatório agora, em maio, que mostra isso, né? Nos países membros, em boa parte dos países membros, eles fizeram um questionário, mandaram para esses países, a grande maioria desses países respondeu esses questionários, tá? E eles observaram isso. Já teve uma redução, tá? Já teve uma redução. Isso já é suficiente? Não, isso ainda não é suficiente. A gente ainda tem muita coisa para ser pensado. Porque não é só a questão do uso, a gente tem também aqueles antibióticos que já estão na natureza, né? E que estão circulando, né? Outro aspecto importante a partir desse trabalho, né? O uso de antibióticos para a promoção de crescimento em animais já não é mais uma prática em 70% desses países, tá? O Brasil não é um deles. No Brasil, a gente ainda tem alguns setores usando antibióticos como promotor de crescimento, apesar de já ter reduzido bastante isso. O que é o promotor de crescimento? O promotor de crescimento é quando você coloca um antibiótico, por exemplo, na ração desses animais,
tá? Para poder favorecer o crescimento deles, o crescimento mais rápido. Então, isso é particularmente importante em animais de produção. Então, a gente vê muito acontecer, ou já viu muito acontecer no passado, né? Na avicultura, na suinocultura. O porém é o seguinte, a gente ainda não tem uma explicação científica do porquê que alguns antibióticos fazem essa ação de promoção de crescimento, tá? E a gente tem outros promotores de crescimento que não são antibióticos, não são antimicrobianos, tá certo? Então, não que estejam deixando de usar promotor de crescimento, não, continua se usando promotor de crescimento, tá? Mas tem sido usado promotores de crescimento que não interferem tanto na questão da pressão de seleção que possa gerar micro-organismos resistentes a esses antimicrobianos, tá? É esse que é o ponto, ok? Esse documento aqui foi produzido lá em 2018, tá? A partir do plano de ação da Organização Mundial da Saúde, tá? Então se criou o plano nacional, o plano de ação nacional para a prevenção e controle de resistência a antimicrobianos no âmbito da saúde única. Por quê? Não faz sentido você falar, tá? Mesmo sendo o Ministério da Saúde, não faz sentido você falar de um plano de prevenção e controle de resistência de antimicrobianos só pensando no ser humano. Por quê? Porque ele já sabe, tá? Teve todos esses documentos que eu citei, né, da Organização Mundial da Saúde, o documento lá do cara que mostrou os impactos econômicos, que se você não trabalhar as 3 dimensões, não vai resolver. Não vai resolver. Tá? Então, esse é um aspecto que é importante a gente chamar a atenção. Então, esse plano estratégico brasileiro, ele atende, tá, aos 5 objetivos estratégicos do Plano de Ação Global da Organização Mundial de Saúde, tá, que eu vou mostrar aqui esses 5 objetivos para vocês. E esse plano estratégico do Brasil, ele contempla 14 objetivos principais, alinhados com os objetivos estratégicos lá da OMS, 33 intervenções estratégicas e 75 atividades. Então, esse documento aqui é um documento curto, ele tem 25 páginas. Eu vou deixar ele disponível lá para você. Vale a pena dar uma lida para conhecer o que está sendo feito, para saber o que está sendo feito. Tá? Então, o plano estratégico de ação global, o plano, perdão, de ação global, os objetivos estratégicos do plano de ação global da OMS, que eu também vou deixar lá no link para vocês, eu coloquei aqui os objetivos já traduzidinho. O link está em inglês, mas aqui eu botei traduzidinho para vocês. Então, o primeiro objetivo é esse, melhorar a conscientização e a compreensão a respeito da resistência aos antimicrobianos. Tá? Isso é feito com comunicação, com educação, tá? Para ter uma formação efetiva, tá? Tanto do público técnico, né, dos profissionais da área da saúde, da área ambiental e da área de saúde animal, quanto da população, tá? Que vai ou administrar isso nos seus animais ou vai precisar ser tratada de alguma forma. Fortalecer os conhecimentos e a base científica por meio de vigilância desses casos de resistência e de pesquisa, tá? Então, isso também é fundamental, a gente avançar no conhecimento da circulação desses patógenos, né, tanto na esfera da saúde humana, quanto na esfera da saúde animal, quanto a vigilância de resíduos ambientais também. Reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de saneamento, higiene e prevenção de infecções. Então, tem muita infecção que pode ser prevenida antes dela acontecer e a gente precisar entrar com antimicrobiano. Tá? Então, a gente tem que enfatizar isso, tá certo? Tem que enfatizar isso. Então, se você pode usar uma medida de prevenção para que o animal não tenha, por exemplo, uma piodermatite que você tem que tratar com antibiótico, então vamos atuar de maneira mais preventiva. Tá? Otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos na saúde humana e animal. É o uso racional. Tá? É o uso racional. Os protocolos ajudam muito. Os protocolos terapêuticos ajudam muito, porque eles vão balizar a atuação do profissional, para não ficar aquela coisa do eu acho, que infelizmente acontece. Tá? Mas a gente precisa ter
conhecimento do perfil microbiano, então fazer cultura daquele animal que você vai tratar, conhecer o perfil de resistência daquele micro-organismo, então fazer antibiograma, tá? Então são medidas que vão melhorar o uso de medicamentos. A gente vai comentar alguma coisa aqui rapidinho também. E o quinto e último objetivo estratégico desse plano global da OMS seria preparar argumentos econômicos, né, voltados para o investimento sustentável. Bom, se aquele relatório que eu citei lá atrás mostrou que existe uma relação muito grande entre fazer entre controlar esse aumento da resistência antimicrobiana com os gastos públicos, né? Então, se existe um gasto muito maior, né, se você não controlar a resistência antimicrobiana, isso a gente precisa desenvolver argumentos, tá, para mostrar isso na prática, porque é isso que vai convencer os gestores, né, a aumentar o investimento em prevenção, né, de uma maneira sustentável, vai incentivar a indústria a investir na produção de novos medicamentos, né, a desenvolver novos métodos de diagnóstico, a desenvolver vacinas, né, que possam ajudar na prevenção e diminuir a necessidade do uso de antimicrobianos e de outras intervenções que eventualmente podem ser utilizadas, tá? E aí, eu queria trazer aqui para vocês uma coisa que, infelizmente, muitos colegas não conhecem, né? Existem grupos, né, que fazem o monitoramento, né, de antibióticos e de resistência a antimicrobianos, tá? Existem padrões, ou comitês internacionais, como tem o EUCAST, que é o comitê europeu, como tem o comitê americano, e aqui no Brasil a gente tem o BRCAST, que é esse comitê que avalia, né, que faz a testagem das suscetibilidades a antimicrobianos. Tá? E dentro do BRCAST, olha que bacana, eles têm uma divisão veterinária. Tá? Então, dentro do BRCAST tem uma divisão veterinária. Esse daqui é o endereço eletrônico, tá? Vai estar lá no material que eu deixei para vocês também. Vocês podem acessar e lá vocês vão conseguir ver, né, quais são os antimicrobianos e o perfil de resistência dos antimicrobianos dos isolados aqui do Brasil, tá? Na área humana e na área veterinária. Tá? Então, isso já ajuda muito, porque às vezes você não conseguiu colher um material para mandar para antibiograma, ou até colher o material para fazer antibiograma, mas você vai, muitas das vezes, precisar começar o tratamento. Às vezes não dá tempo de você esperar aquele resultado, pode demorar 48 horas para sair. Tá? Então, como que eu começo? Né? Para a gente diminuir o empirismo, tá? O eu acho, tá? Ou na minha experiência, a nossa experiência, lógico que ela é importante, mas se você tem um comitê que testa, né, as bactérias que estão circulando no nosso país, obviamente que a gente pode ter diferenças regionais, às vezes uma cepa que está circulando aqui no interior do Paraná é diferente de uma cepa que foi testada lá em São Paulo. Lógico, isso pode acontecer, mas pelo menos eu tenho uma base de uma que foi testada, né, até sair o resultado da minha, tá? Então, aqui tem bastante material, bastante coisa que vocês podem consultar. E aqui não estou fazendo, não estou ganhando nada para fazer a propaganda, mas vou fazer a propaganda porque eu achei oportuno, tá? O pessoal da BRCast, da parte veterinária, junto com o pessoal da CEPAC, eles vão fazer, né, esse encontro virtual, né, para discutir antibiograma, perdão, que é o teste de sensibilidade dessas bactérias aos antimicrobianos, na medicina veterinária. Tá? Isso vai acontecer agora, no dia 23, tá certo? Em duração aí de 5 horas, e o melhor de tudo, é de graça. Tá? Então, vocês podem se inscrever, tá? O link aqui vai estar na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem se inscrever e participar, tá? Tem a programação lá, vocês podem ver a programação, tá bem legal a programação, tá? Vai ter bastante coisa interessante, ok?
Esse daqui é um exemplo dos guias terapêuticos que a gente pode encontrar na internet, tá? Essa daqui é a Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas de Animais de Companhia, tá? E ela tem na página dela uma série de guidelines, né? Uma série de guias para uso em determinadas situações. Então, por exemplo, eles têm aqui para uso de antimicrobianos em medicina veterinária, de forma geral, tem aqui especificamente para prevenção, quando você usa antibiótico de forma profilática, tem aqui para infecções de trato urinário de cães e gatos, né? Tem aqui para pioderma, né? Que são as foliculites bacterianas, enfim, e tem mais uma série de outras coisas aqui, de outros guidelines, né? Não só de uso de antimicrobiano, mas esse aqui é específico para antimicrobianos, está aqui nesse link também, vocês vão encontrar isso aqui. E aqui no Brasil foi lançado essa semana, um pouco antes, né? O Vitor, você ter me feito o convite, saiu esse documento do Ministério da Agricultura, tá? Específico para cães e gatos, tá? Ó, Ministério da Agricultura, tá? O foco do Ministério da Agricultura não é pet, tá certo? Mas é tão importante isso que eles entenderam que era necessário fazer um guia de uso racional de antimicrobianos para cães e gatos. Tá? Então, saiu esse documento agora. Obviamente, provavelmente vão sair outros documentos específicos para outros animais, né? Para suínos, para bovinos, isso está previsto dentro dessa programação. Tá? E isso pode, então, ser acessado. Deixei já disponível para vocês lá eu fiz uma pastinha que eu vou deixar o endereço no final, que vai ter todo esse material que eu usei aqui, além da apresentação, então vão ter esses links ou os documentos, nesse caso aqui, o guia eu já baixei, já deixei ele lá para vocês também. Tá? Então aqui vai ter um monte de coisa, né, no sentido de situações de você utilizar, né? Tem aqui um guia terapêutico, como eu citei aquele lá da Associação Internacional, tem um guia terapêutico aqui voltado para o perfil de micro-organismos que a gente tem aqui no Brasil, né? Fala de antimicrobianos, fala de antibiograma, né? Como utilizar. Então ele é bem completinho, é bem interessante, vale a pena dar uma estudada nisso daqui. E aí eu queria deixar algumas questões aqui para vocês, no sentido assim, a gente tem alternativas para usar, né, sem ser os antibióticos, né? Existem algumas situações que podem ser pensadas, né? Eu trouxe aqui algumas situações, tá? Isso aqui, obviamente, não é assunto fechado, tá? São pontuações, são provocações que eu estou fazendo. Rodando essa semana também, semana passada, eu estava dando uma olhada na internet, e aí eu me deparei com essa notícia aqui da CNN, no site da CNN, tá nesse link aqui, tá? Esse cara teve uma infecção hospitalar, tá? Pelo Acinetobacter baumannii, que é aquela bactéria que eu falei que é uma das piores, né? É a que tem mais causado mortes, né? E é uma das piores em termos de perfil de resistência. Ele já estava com os dias dele contados, né? Quando a esposa dele, conversando, ela descobriu que, de repente, poderia ser tentado uma terapia diferente usando os bacteriófagos, né? Aqueles vírus que eu falei para vocês que causam infecção em bactérias. Tá? Lembram? Eles jogam o material genético deles dentro da bactéria. Tá? Esse é um mecanismo que pode propagar genes de resistência. Mas também pode ser um mecanismo que pode gerar cura. E já tem uma série de pesquisadores trabalhando, né, com essa forma com essa proposta terapêutica nova. Tá? E aí tem a historinha lá, não vou dar spoiler, senão vocês não vão ler, mas conta um pouco de como que ela conseguiu, fazendo contato com alguns pesquisadores, como ela conseguiu que eles desenvolvessem o bacteriófago, que acabou salvando o marido dela, tá? Acabou salvando o marido dela, tá certo? Então vale a pena dar uma olhada, inclusive nessa chamadinha tem uma
um TED Talks, né, que é aquelas palestrinhas que o pessoal faz, que a mulher dele fez contando essa história, também vale a pena, né, quem gosta mais de escutar do que de ler, dá para fazer as duas coisas, né? Tem o TED Talks lá dela também para vocês conhecerem a história. Uma outra situação que a gente vê crescendo bastante, o pessoal usando bastante, aí mais como uma forma de prevenção, não necessariamente como uma forma de tratamento, né, seriam os probióticos e prebióticos, né? Então, hoje, na indústria de produtos de origem animal, né, suínos, aves, bovinos, né, se usa muito probiótico e prebiótico, né? Primeira coisa, a gente precisa conhecer o que é um, o que é outro, né? Os probióticos são bactérias benéficas, né, que já se mostraram benéficas para a saúde daquele indivíduo, seja ele humano ou um animal, tá? E são probióticos, né? E a gente tem um monte aí no mercado que a gente consome, né? Então você tem lá o Yakult, por exemplo, que tem os lactobacilos vivos, né? Aqueles lactobacilos nada mais são do que probióticos. São bactérias benéficas, tá? Que podem, como são mais adaptadas ao intestino, elas podem, por exclusão competitiva, eliminar potenciais patógenos ou mesmo bactérias que possam se desenvolver no intestino, causando uma infecção. Tá? E eu mostrei para vocês a maioria das bactérias que causam problemas de saúde e resistência a antimicrobianos são bactérias da microbiota intestinal. Tá? Inclusive, aquele mecanismo de troca de plasmídio, ele é mais comum nessas bactérias. Elas têm os plasmídios e, inclusive, elas podem trocar, né, o plasmídio com o gene de resistência entre bactérias de gênero diferente. Então, uma Escherichia coli, ela pode municiar uma Serratia ou um Acinetobacter baumannii com um gene de resistência. Tá? Eles podem trocar material genético entre espécies, entre gêneros de bactérias diferentes, tá? Então, os probióticos, eles ajudam a regular isso. Os prebióticos, eles não são micro-organismos, eles são fontes dietéticas, né, fibras dietéticas e alimentos que vão beneficiar as bactérias que são adaptadas do intestino, tá? A microbiota intestinal. Tá certo? Então, isso evita, porque muitas dessas bactérias, gente, são microbiotas oportunistas. Tá? Então, quanto mais equilíbrio a gente tiver na microbiota intestinal, tanto de humanos quanto de animais, mais benefício à saúde a gente tem. Inclusive, tem trabalhos mostrando, mais recentemente, o papel que a microbiota intestinal tem, tá, na imunidade da pessoa ou do animal. Tá certo? Na avicultura, isso é muito trabalhado, né? Manter a microbiota íntegra da ave como mecanismo, tá? de melhorar a imunidade dela. E isso também já tem sido demonstrado em outros animais, inclusive no ser humano. Tá? Então, hoje tem sido muito estudado, tá? A microbiota como forma de manter e melhorar a saúde de animais e de humanos. Tá? A tal ponto que existe hoje uma terapia, que talvez alguns de vocês já tenham escutado, que é o transplante de microbiota fecal. Tá? O que vem a ser isso? O que vem a ser isso? Quando você tem esse desequilíbrio, tá, na microbiota intestinal, a gente chama isso de disbiose, tá? Quando a gente tem esse desequilíbrio, essa disbiose, seja ela causada, por exemplo, com o uso de antibiótico, que vai matar a bactéria que você estava querendo, mas também vai desregular a microbiota intestinal. Acredito que todo mundo aqui que já tenha tido a necessidade de tomar um antibiótico oral tenha tido diarreia na sequência, tá? Isso é um efeito comum por conta desse desequilíbrio. Seja por algum outro tipo de mecanismo, tá? Por exemplo, uma alimentação desbalanceada que não favoreça a microbiota intestinal, tá? Tudo isso vai causar esse desequilíbrio, pode causar essa disbiose. Tá? Então, uma das formas da gente reequilibrar isso seria o uso de prebióticos, seria o uso de probióticos, tá? E hoje tem se pensado, tem se utilizado o transplante de microbiota fecal, tá certo? Esse transplante ele pode ser feito de diferentes maneiras, tá?
Às vezes já tem alguém aí pensando, e é normal a gente pensar isso no primeiro momento, quando escuta isso pela primeira vez, fala assim, professor, você está querendo dizer que eu vou ter que comer cocô para poder melhorar? Na prática é isso. Só que fica tranquilo, né? Porque isso é colocado numa cápsula, né? Para que você não tenha contato direto, só vai ser rompida essa cápsula quando estiver lá no intestino, ou então isso vai ser colocado diretamente no seu intestino via endoscópica ou via colonoscopia, tá? Você tem técnicas diferentes para fazer isso, tanto em animais quanto em humanos, tá? Então, essa pode ser uma alternativa, né, para a gente também combater essas situações que, para não chegar no ponto de precisar usar um antibiótico, tá? Então, a gente está falando aqui de alternativas de prevenção, tá? Não alternativas que vão necessariamente substituir os antibióticos, beleza? Então, para a gente finalizar, né, todo mundo aqui que já assistiu alguma aula minha já viu esse slide, a ideia é que a gente mude o foco, né? A gente tem que parar de ser egocêntrico, né? De parar de ser, de focar na saúde humana como a única coisa importante que existe, né? E lembrar que a gente faz parte de um ecossistema, tá? Que a gente faz parte e integra esse ecossistema. Então, a gente não pode fazer o planeta trabalhar a nosso favor. A gente tem que aprender a viver nesse planeta e dividir as belezas e as coisas boas que esse planeta tem com as demais espécies que também vivem aqui. Tá? Por isso que a gente fala de sustentabilidade. Tá? Para falar de sustentabilidade, a gente tem que mudar o paradigma, né, de um paradigma egocêntrico para um paradigma ecocêntrico, né, em que a gente tem a participação de todos. Tá? E para fazer isso, cada um tem que fazer a sua parte. Tá? E a gente acha que, mas o que eu vou fazer, o que eu posso vir a fazer sempre é pouco. Não. Tudo que a gente faz tem importância. É a somatória do pouco que cada um faz que dá resultado. Tá? Então, o princípio é sempre esse. Pense localmente, aliás, atue localmente, mas pense globalmente. Aquele pouco que eu faço aqui tem sim impacto global. Tá? A gente vive no mundo globalizado, tá certo? A gente não pode esquecer disso. Ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar aqui o meu contato, né, o meu e-mail. Nesse endereço aqui, se vocês quiserem anotar, eu fiz ele curtinho para ficar fácil, né, senão ia ficar um monte de letrinha lá. Mas nesse endereço aqui, vocês vão encontrar, é uma pasta que eu deixei online, vocês vão encontrar essa apresentação, tá? Vão encontrar uma série de materiais que eu usei para fazer essa apresentação e uma série de materiais que eu citei nessa apresentação, tá? Na apresentação, aquilo que eu coloquei link, na apresentação é só clicar no link que você vai direto para aquelas páginas que eu citei, para aquele artigo lá que eu citei, vai ter tudo lá direitinho. Então, vocês podem fazer isso. Beleza? Eu espero ter cumprido com o horário. Eu acho que eu só passei um pouquinho, né, para variar, mas eu espero ter cumprido com a expectativa de vocês. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu não sei se teve alguma pergunta aí no bate-papo, mas se tiver, é só ler para mim que eu estou aqui à disposição para responder. Ok? Obrigado. Parabéns, professor, pela palestra, foi ótima, muito, muito boa mesmo. Tenho certeza que todo mundo adorou. E a gente tem pergunta assim, enquanto o professor pode ir respondendo, se surgirem novas dúvidas, vocês podem ir colocando aqui e logo em seguida ele vai respondendo também. Então, vou começar primeiro com a pergunta do Rodrigo. Ele perguntou: professor, boa noite. O senhor acha que o uso e venda indiscriminada de antibióticos, bactericidas, etc., pode mudar em nosso país? Somente a conscientização seria o suficiente? Olha, conscientização é parte importante, tá? Mas a gente precisa ter política pública por trás. Então, aquele documento que eu trouxe, né, lá do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, né, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, é um exemplo de política pública para ser implementado, tá? Aliás, essa necessidade não é porque a gente tem governantes bonzinhos, não. Isso é uma coisa que está praticamente sendo imposta de cima para baixo a partir daquele documento dos impactos econômicos, né?
a Organização Mundial da Saúde, ela criou, inclusive, um documento, eu não coloquei aqui porque não era o caso, mas um documento de como criar um plano nacional de ação. Tá? Então, aquele plano nacional que eu mostrei do Brasil, ele é baseado num documento guia da Organização Mundial da Saúde. Porque a gente sabe, né, eles sabem que tem países que têm uma estrutura boa e que conseguem fazer essas ações, né, e desenvolver, implementar políticas públicas, e tem países que têm mais dificuldade para isso. Tá? Então, eles fazem também pensando dessa forma. Mas, como eu mostrei, o Brasil, desde 2018, já tem essa política. Né? Como eu falei, é um documento curto, né? São 25 páginas, e tem detalhados lá todos aqueles objetivos, todas aquelas tarefas, né? que estão sendo implementadas, No caso do Brasil, gente, é importante a gente colocar em plano, né? Que o Brasil ele é o maior exportador mundial de proteína de origem animal. Tá? Então, a gente ter problemas, né, com antibióticos, né, principalmente resíduo e de cepas resistentes, que circulem na população de animais, vai impactar a nossa economia. Vai impactar muito a nossa economia. Isso sem falar na questão de saúde pública, lógico, né? Mas vai impactar a nossa economia. Então, é fundamental que a gente tenha essas políticas que pensem não só na educação da população, mas também na formação dos nossos profissionais. Tá? Infelizmente, a gente tem muito colega que trabalha a campo, né, que não sabe o básico, tá? Não conhece os micro-organismos, não conhece as classes de antibióticos, não sabe os mecanismos de ação, tá? Não é vergonha nenhuma quando a gente esquece uma coisa ou outra. Vergonha é quando a pessoa não tem predisposição para voltar a estudar. Vergonha é quando a pessoa não aproveita essa onda que a gente está tendo aí de curso online gratuito e não aproveita para poder se reciclar ou se aprofundar. Isso sim é vergonhoso, tá? Então, a gente tem que ir trabalhando e está sendo feito, o trabalho tem sido feito, né? Os resultados já estão acontecendo, mas lógico, a gente ainda tem um caminho longo para trilhar. Bom, por enquanto não temos mais nenhuma outra pergunta aqui. Não sei se a Fabiola tem alguma consideração a fazer. Agradecer o professor Yusuf, né? E dizer que foi muito boa a palestra, muito legal. Eu até me empolguei a escrever ali no chat, né? Porque a gente tem ouvido falar tanto em desbiose. Agora que eu vi aqui que você me passou a colinha, agora que eu vi aqui no chat. É porque a gente tem falado muito de desbiose e depressão em humanos tem se falado muito por conta Relação. dessa relação, né, das bactérias. Eu andei Uma vendo série. muita coisa relacionando a questão da imunidade, tá, geral, Uhum, com a questão da desbiose. Tá? Inclusive, muita coisa foi feita durante a pandemia agora, né, isso. deles mostrarem alguma relação de desbiose com formas mais graves de Covid, muito provavelmente porque o sistema imunológico dessas pessoas era mais enfraquecido. Uhum. Olha que interessante, né? É o ciclo que fecha, né? E a gente vai assistindo aqui a palestra e vai lembrando da rotina e vai expandindo e vai vendo. É como você falou, era uma coisa única. Não tem como mais a gente dissociar, né? Então, te Uma das agradecer coisas muito. que precisaria mudar, né, na rotina da medicina veterinária, né, é a gente buscar fazer a cultura e o antibiograma com mais frequência do que o pessoal faz. Tá? O pessoal, infelizmente, faz cultura e antibiograma quando você já tem sinais de resistência, né, em Sim, animais que estão em UTI, animais que estão com infecções recorrentes, quer dizer, recorrentes, exato. já numa situação que talvez já não tenha muito mais o que Uhum, fazer, né? Quando, na verdade, a gente tinha que ter mais o hábito de, pelo menos, escolher material, tá? Antes de entrar com a terapêutica, tá? Exatamente sim, para você ter um recurso ali de fazer isolamento antibiograma, exato. né? Mas se nem na área médica
né, isso acontece com muita frequência, o que dirá na medicina veterinária, né? E cultura e antibiograma é um exame que vai custar o quê? 30, 40, 50 reais, via de regra, né? Não Alguma costuma coisa ser em muito torno mais disso. caro que isso. Inclusive, em humanos já tem até sistemas automatizados que ali, lógico, são equipamentos mais caros, mas para situações de uma escala maior, ou grandes hospitais, grandes centros e tudo mais, já tem sido implementado, né? Isso na veterinária ainda vai demorar mais, mas assim, são alternativas que têm surgido que a gente deve estar atento, né? Eu acho que a nossa próxima palestra, a gente vai agora daqui uns dias trocar o nosso bolsista do projeto, que o Vitor vai para uma outra atividade, aí a Eduarda vai assumir, nós vamos ter que falar um pouquinho, Eduarda, de cultura e antibiograma em medicina veterinária. É um tema bem aplicado que eu acho que realmente concordo com o professor Youssef. A gente precisa falar um pouquinho disso para a parte talvez mais focada na parte clínica, né, na nossa atuação. Claro que nós vamos ter todas as outras. Esse documento lá do Ministério da Agricultura, de pequenos animais, essa parte está bem legal, bem legal. Uhum. Né? Talvez ele possa ser aí um ponto de partida, né, para vocês pensarem. Esse curso que eu citei também pode trazer alguns insights legais para vocês. Nem me fala, eu olhei aqui a agenda e eu já tenho palestra nesse dia, eu vou estar dando palestra. Nem sempre a gente consegue, né? Que coisa. Mas se ninguém tiver mais nada a colocar, gente, aí nós agradecemos ao professor Youssef, então,